irmãos Batista, o Joesley Batista e o seu irmão vão representar o agronegócio em viagem de Lula à China. Sim, os irmãos Batistas que fizeram delação, que denunciaram os crimes, que confessaram práticas criminosas de corrupção, agora são embaixadores de Lula do agronegócio na China. A agenda prevê seminários voltados à exportação de carnes, coquetéis e encontros com líderes chineses em missão prévia à visita de Estado. Conforme noticiado pelo jornal Conexão Política, o Luiz Inácio Lula da Silva fará uma viagem à China entre os dias 26 a 31 de março. Nesta última segunda-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, decolou para Pequim uma semana antes do mandatário para se encontrar com agentes agroexportadores, sobretudo de carne bovina, além de ter encontros com representantes de empresas e associações do setor. De acordo com um documento obtido pelo jornal Estado de São Paulo, a delegação oficial do Ministério da Agricultura possui 102 participantes, sendo 15 nomes oficiais da pasta. O restante é advindo do segmento privado. Representando o agronegócio, estão na lista de Fávaro diversos executivos de empresas brasileiras como BRF, Friboi, Minerva e JIF. O destaque vai para Joesley Batista e Wesley Batista, os irmãos Batista, da JIF, controladora da JBS, que sacudiram o mundo político em 2017 com uma delação premiada que incriminou diversos políticos. Na época, o grupo denunciou ter repassado de forma ilegal quase 600 milhões de reais a campanhas eleitorais de 1.829 candidatos de 28 partidos diferentes. Posteriormente, a Procuradoria-Geral da República questionou os relatos e disse que os irmãos omitiram informações. A PGR chegou a rescindir a delação. Em 2020, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal homologou a manutenção do acordo e os irmãos Batista tiveram de pagar R$1 bilhão em multa e cumprir prisão domiciliar. Pois é, estes mesmos que foram criminosos, que se autodenunciaram e denunciaram um esquema absurdo de corrupção no Brasil, agora compõem a comitiva do governo Lula a negócios na China. Se não bastasse fazerem parte desta comitiva que vai representar a mim e a você, e pior, o agronegócio brasileiro, a JIF também está tentando obter um desconto de R$3 bilhões em leniência. Pagaram R$1 bilhão e vão ter de volta R$3 bilhões. O Ministério Público Federal aceitou o pedido dos irmãos Batista para revisar o valor da multa. A JIF, holding que controla a JBS, quer reduzir em ao menos R$3 bilhões o valor da multa que a companhia aceitou pagar por envolvimento em casos de corrupção. Por diversas vezes eu me lembro de quando eu ficava me perguntando se eu tivesse apenas uma oportunidade para poder sair dessa CLT, deixar de ser empregado, porque coisa tenebrosa é você trabalhar em um lugar que você não é reconhecido, não é? Dedica lá 8, 10, 12 horas por dia e no final do mês o salário, como diria o humorista. E não adianta ficar falando mal do patrão, não. A oportunidade, quando ela aparece, você tem que aproveitar. No primeiro link da descrição aqui, eu estou convidando você para trabalhar comigo. É isso mesmo. Eu vou apresentar para você uma oportunidade de trabalho. Não é moleza não, hein? Só se você é disposto ao trabalho ou conhece alguém, você tá vendo, tá se esforçando tanto, parece que não vai. Manda esse vídeo para essa pessoa, para ela vir conhecer essa ideia. Trabalhar, você fazer uma renda entre R$2 e R$7 mil por mês
trabalhando, dedicando algumas horas do seu dia. Não precisa parar o que você está fazendo, depois você vê se compensa continuar na CLT ou continuar investindo tempo em um trabalho ao qual quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, mais você ganha. Primeiro link aqui da descrição, não perca tempo, corre lá. O acordo de leniência foi fechado em 2017. O total previsto a ser pago era de 10,3 bilhões de reais. O Ministério Público Federal aceitou o pedido da JF. A decisão suspende até o julgamento definitivo sobre o caso o pagamento das parcelas que o grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista ainda tem em aberto. Desde 2017, quando foi celebrado o acordo, a empresa desembolsou cerca de 580 milhões de reais, menos de 6% do total para ser pago em 25 anos. Pelo acordo, a empresa comprometeu-se a ressarcir 10,3 bilhões às instituições lesadas: Caixa Econômica Federal, FGTS, FUNCEF, Petros e BNDES, além da própria União. O grupo dos irmãos Batista vinha tendo negadas pelo MPF, Ministério Público Federal, todas as tentativas de mudar partes do acordo. A última delas, em fevereiro do ano passado, foi divulgada pela própria PGR. No entanto, agora que Lula chegou ao poder e convocou os irmãos Batistas para sua comitiva na China, a decisão que estava mantida em sigilo até agora, o subprocurador-geral da República, Ronaldo Albo, aceitou em outubro praticamente todas as alegações da JF e autorizou as diligências com prazo de 3 meses para reunir informações e instruir processo de revisão de partes da leniência. E depois disso, o caso vai a julgamento, o que ainda não tem data. Albo também determinou a expedição de ofícios para que a PGR notificasse a Justiça sobre a suspensão dos pagamentos das parcelas até a análise do mérito do caso. No pedido do Ministério Público Federal, o grupo dos irmãos Batista questionou praticamente todos os pontos que assinou por livre e espontânea vontade. Afirmou que o valor total pactuado está majorado e apresentou ao menos 2 teses para defender a sua posição. No despacho, o subprocurador pede que esse parecer seja avaliado com referência do pleito da JF. E mais uma vez, criminosos, bandidos que roubaram, saquearam os cofres públicos e agiram em corrupção por própria confissão se sentem beneficiados, porque afinal de contas, Lula agora é o presidente. E você, claro, pode deixar a sua opinião sobre este assunto, mas não se esqueça de compartilhar esta notícia. É importante que o Brasil todo saiba do que está acontecendo na nação brasileira. Joesley Batista e Wesley Batista como embaixadores do agronegócio na China. E tudo isso graças ao governo Luiz Inácio Lula da Silva.